Prezados irmãos, a graça e a paz seja com todos vocês. Graças damos ao Senhor nosso Senhor Jesus Cristo por, pelo que Ele fez por nós. Por sua vez, Ele veio a este mundo e morreu no Calvário para nos dar a salvação. Eu gostaria de participar com os irmãos aqui numa passagem bíblica aqui em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Apenas 3 versículos para nossa meditação. Capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 6. Diz assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Afirmamos aqui no versículo 6, na parte B, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Nós estamos numa época em que se celebra a Páscoa. E nós poderia hoje falar com respeito à Páscoa. Então a Páscoa, o que significa a Páscoa? A Páscoa é uma palavra portuguesa, né? Usada para designar a festa dos judeus, que no hebraico é chamada Passagem, que significa saltar por cima, passar por sobre. É a forma nominal da palavra, né? Passagem. Esse nome saiu em face da tradição de que o anjo da morte, ou anjo destruidor, passou sobre as casas assinaladas com o sangue do Cordeiro Pascal, quando ele matou os primogênitos do Egito. Lá em Êxodo, no capítulo 12, nós encontramos essa passagem. Então a primeira Páscoa foi celebrada pela fé, né, ali no Egito. Hebreus registra isso no capítulo 11, no versículo 28, né, quando Cristo, dizendo que Cristo é a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós, como está escrito em 1 Coríntios 5, 7. Então, irmãos, nós estamos... Tem hora que eu, às vezes, chego a perguntar a mim mesmo se nós estamos de acordo com a palavra de Deus ao celebrar a ceia, que é a Páscoa. Vou explicar por quê no decorrer dessa palavra. Então, essa Páscoa, ela nasceu lá no Egito, a primeira vez que foi celebrada, quando, depois de toda a resistência de Faraó, Deus então resolveu tirar aquele povo de vez. E então ordenou aos anciãos de Israel que instruísse o povo a sacrificar um cordeiro de 2 anos, sem mancha, limpo, que tipificava Jesus Cristo, que apontava para o Calvário. Aquele ato que eles iam fazer ali, aquele ritual que eles iam fazer ali, apontava para Jesus, o nosso libertador. Como Deus libertou aquele povo depois daquele ato que eles fizeram, aquele ritual. Libertou eles ali da escravidão do Egito. Jesus Cristo havia de vir um dia como um Cordeiro Pascal
para nos resgatar da escravidão do pecado que veio para inundar esse nosso planeta e atingiu a todos os homens. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio para salvar a humanidade, para perdoar, para expiar o pecado nosso através do seu sangue. Então, aqueles israelitas fizeram conforme a ordenança de Deus. Naquela noite, eles fizeram esse ritual, mataram o cordeiro, comeram à meia-noite, com ervas amargas, que também aquelas ervas amargas ia ser em lembrança do sofrimento que eles passaram ali no Egito. E tiveram que passar o sangue ali nas ombreiras e ao lado dos batentes das portas, para que o anjo da morte passasse, saltasse a sua casa, para que não morresse entre os hebreus os primogênitos, como os primogênitos do Egito foram condenados à morte nesse dia. Então, a sua casa, irmão, você e sua casa estão marcados com o sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo que nos purifica. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa Páscoa foi instituída em lembrança da escravidão egípcia para o povo de Israel. Então, deveria ser celebrada todos os anos. Aí eu pergunto, nós vamos ver a diferença entre o nosso ritmo de celebrar a ceia com a celebração da Páscoa dos hebreus daquele tempo. Então, no primeiro mês do ano, a ordenança de Deus é que eles então celebrassem a Páscoa todo ano no primeiro mês de cada ano, né? Então, nas normas da Páscoa foi celebrada somente por Moisés no Sinai, depois da saída do Egito. Em Números capítulo 9, está registrado, versículo 5. No tempo de Josué em Canaã, em Josué capítulo 5, versículo 10. No tempo de Josias, em 2 Crônica 35, 18. E no tempo de Esdras, em Esdras 6, 19 e 21. Então foi celebrada dentro do parâmetro daquilo que Deus ordenou, foi celebrada essa ceia. Mas depois Israel desvalorizou, deixando de celebrar a Páscoa nas datas certas que Deus havia ordenado a Moisés, né? Então, como por exemplo, Ezequias, o rei Ezequias, ele celebrou a Páscoa fora da data. Está registrado em 2 Crônica, no capítulo 30, versículos 2 e 3 e versículo 15. Então, não estava sendo celebrado, né, em 2 Crônica 35. Então, e assim por diante. Então, a celebração da Páscoa era zombada no tempo que Ezequias convocou, né? Todavia, houve quem se humilhasse, né? Então foi realizada a Páscoa ali. Então, na Páscoa era celebrado o pão sem fermento. Paulo que fala nessa parte que nós lemos aqui sobre a parte sobre o que é fermento. Então, Deuteronômio capítulo 16, versículo de 1 a 3, diz: por esses dias e no 50º dia e de Pentecoste era apresentado a Deus o pão com fermento. A igreja de Jesus teve início no dia de Pentecoste. O pão com fermento não somente era considerado primícias, como também todos nós em Cristo fomos um só corpo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17 explica isso. Então o fermento simbolizava o pecado
e o asmo a pureza. Jesus Cristo é puro, mas em nossa vida sempre o pecado se faz presente. Se você ler em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, você pode perceber isso. E a Páscoa era celebrada com o cordeiro. Não podemos ter um símbolo como Páscoa, um coelho, e tampouco o ovo chocolate, que isso simplesmente é comércio e heresia. Até porque eu acho que o símbolo do coelho é porque ele salta, mas o canguru também salta, né? A rã também salta, porque era uma divindade dos egípcios. Então, isso aí foi conturbado, isso aí. A Páscoa não tem nada a ver com ovo chocolate, não tem nada a ver com coelho. Para nós, a ceia, a Páscoa, é uma coisa que representa, que tipifica Jesus Cristo, que morreu ali no Calvário, derramou seu sangue ali, como um sacerdote eterno para expiar os nossos pecados. Então, quando Paulo fala aqui que celebremos a festa não com o velho fermento. O que é fermento? Fermento é o pecado. Nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Quando nós olhamos lá em Coríntios, nessa carta mesmo de Coríntios, capítulo 1, versículo 11, aliás, no capítulo 11 e versículo 17 em diante, nos fala sobre a instituição da ceia, né? A ceia foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. E bem diferente, um pouco diferente, no modo de celebrar, como os judeus celebravam a Páscoa naquele tempo. Mas que nós olhamos aqui, para nós tirarmos aqui um exemplo aqui, Paulo fala no capítulo 11, versículo 20, dizendo que quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. E no versículo 33 diz assim: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Olha bem, os banquetes da igreja primitiva encerravam geralmente com a prática da ceia do Senhor. A igreja mundana e carnal de Corinto havia transformado essas refeições sagradas em festanças vorazes em que havia embriaguez. Além disso, os cristãos mais abastados levavam muita comida e bebida para si mesmos, mas recusavam-se em compartilhá-las, permitindo que seus irmãos mais pobres fossem embora com fome. Veja no versículo 21. Então, quando você olha lá em Judas, no versículo 12 das cartas de Judas, ele fala sobre isso lá, sobre esses banquetes que eram usados na igreja primitiva. E depois desses banquetes, era celebrada a ceia. E quando Paulo fala, quando vocês reunides, no versículo 20,
no mesmo lugar não é a ceia do Senhor que comais. Então, o banquete para a celebração da ceia estava tão pervertido que havia se tornado um simulacro pecaminoso e egoísta. Eles não podiam dizer de maneira alguma que era devotado ao Senhor, uma vez que não estava honrando. Quero dizer para os irmãos que é muito sério isso. É muito sério. Nós temos que conscientizar, celebrar a ceia com convicção, conforme está escrito na palavra de Deus, conforme está ordenado na palavra de Deus. Então, às vezes eu chego a pensar, será que não está sendo para a igreja, para os cristãos hoje, isso não está se tornando apenas como uma tradição? Que eu vejo às vezes no catolicismo, não existe missa sem hóstia. Então, é meramente uma tradição. E que eu peço a Deus que isso não venha acontecer no meio do povo cristão, no meio dos cristãos, dos crentes. Porque, irmãos, isso não pode ser uma coisa banal, isso tem que ser uma coisa sincera, isso tem que ser uma coisa que nós temos que levar muito a sério, como os coríntios não levavam a sério. Paulo reprovou as suas reuniões ali, eles banqueteavam ali com os irmãos, levavam muita comida, muita bebida, mas os que levavam, que tinham condição, ia na frente e comia tudo, bebia tudo, embriagava, mas os que não tinham condição de levar, era menosprezado e às vezes ia embora com fome. E Paulo então colocou regra, disse no versículo 33, quando vocês for comer, vocês esperam um pelo outro. Esperam um pelo outro, para que não aconteça que os irmãos vão embora com fome. Porventura vocês não têm casa para comer e beber. Porventura vocês não têm casa. Então, se eles pretendiam gratificar a si mesmo de modo egoísta, poderia muito bem ter ficado em casa. Estou falando isso, irmãos, é porque nós, os cristãos, temos que estar de acordo com a palavra de Deus. Temos que estar de acordo com a vontade do Senhor. Paulo não recebeu essa ordenança, não foi dos outros apóstolos. Quando ele escreveu isso, ele escreveu bem antes de Mateus. Paulo recebeu diretamente do próprio Cristo a forma de nós celebrarmos essa Páscoa. Os judeus celebravam de ano em ano, no primeiro mês do ano, era a ordenança de Deus. Às vezes, os cristãos hoje celebram todos os meses. Não podemos criticar igrejas que celebram de 6 em 6 meses, ou de 3 em 3 meses. É porque diz a palavra que todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, comemorais a morte de Cristo até que ele venha. Não importa se seja todo domingo, se importa que seja todo mês, mas que nós possamos levar isso a sério. Todo momento em que nós participarmos da ceia, nós temos que memorizar. Olha, isso aqui nós estamos memorizando é o sacrifício perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo, que ali no Calvário, Ele sofreu por nossos pecados. E ter a nossa alma consciente, porque a Bíblia diz que nós temos que celebrar com os asmos, né? Conforme nós lemos aqui, quer dizer, sem fermento, quer dizer, sem pecado. E às vezes os coríntios faziam isso, né? Lá em Judas fala que eles banqueteavam junto com os irmãos, aquelas pessoas, aqueles impostores que banqueteavam junto com os irmãos, com os olhos cheios de adultério, um coração cheio de pecado, banalizando
as coisas sagradas do Senhor. E nós não podemos banalizar as coisas de Deus. Nós devemos valorizá-las, devemos fazer conforme é a vontade do Senhor. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, ó Deus, nos ensina a cada dia a ser fiel à sua palavra. Nos ensina, Senhor, a celebrar a ceia, ou seja, a Páscoa, com nosso coração limpo, Senhor, com nossa consciência limpa, Senhor, diante de Ti, diante dos nossos irmãos. Dá-nos, ó Deus, a cada dia essa felicidade de estar, Senhor, em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja. Ó Pai, dá sabedoria ao Teu povo, para que eles possam permanecer, Senhor, e discernir, Senhor, entre a mão esquerda e a mão direita. Discernir, Senhor, as Tuas coisas, a Sua vontade, as coisas sagradas. Eu te peço em nome de Seu Filho amado Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém? Que Deus abençoe e feliz Páscoa a todos.